Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do Escritório Jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, que já está chegando à 4ª temporada. E nesta etapa nós estamos trazendo os nossos advogados para tirar dúvidas dos nossos seguidores que enviaram aí suas perguntas via redes sociais. E será que a sua está aqui? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito de família com a nossa advogada Ana Luísa Lopes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai, Raquel? Muitas perguntas chegaram, né? Que bom que a gente pode estar fazendo esse link, essa ponte Sim. com as pessoas, muita informação aí que possa direito ajudar. De família geralmente gera muita dúvida. Então, sem mais delongas, vamos começar já a mostrar as nossas perguntas. Mariana Teodoro de Goiânia perguntou para você, doutora Ana Luísa, quais são os primeiros passos quando eu decido me divorciar? Bom, Mariana, respondendo a sua pergunta, antes disso, no direito de família, a gente gosta de sempre expor que a gente também trabalha com uma prevenção. Então, é interessante que antes do casamento, antes da união estável, que hoje é equiparada ao casamento, até mesmo durante o namoro, você busque um amparo jurídico para alinhar com o seu parceiro, com a sua parceira, os seus objetivos, aquilo que vocês consideram necessário juridicamente, para evitar tanto litígio, que é o que acontece bastante. Assim, de uma forma mais clara, esse amparo jurídico seria para ver o quê? Se já dividindo, já fazendo, se é comunhão parcial de bens, entendendo qual o formato que se aplica a cada casal. Sim, é importante antes de constituir matrimônio ou união estável, que as pessoas tenham alinhados os seus objetivos, né? A gente sabe que as pessoas se amam e ficam empolgadas e vão morar juntas e de repente não pensam assim, olha, para mim o regime que melhor me adequa é o de comunhão parcial de bens, e de repente para a pessoa com quem você quer se casar ou passar a vida é um outro regime. Será que realmente vocês conseguem chegar num consenso? Isso evitaria muita briga que dá no final, né? Que dá quando a gente vai entrar com um divórcio. Que normalmente a parte que é mais ponto de conflito é a financeira. Sim, é o que mais pega, é a parte financeira e também dos filhos, né? Então, os primeiros passos, quando você decide se divorciar, é procurar um advogado de família. Se for possível fazer de forma consensual, pode ser o mesmo advogado para representar as duas partes. Esse advogado vai elaborar uma minuta de acordo com o que as partes apresentarem para ele. Essas partes vão assinar e isso pode ser homologado, não havendo crianças, até mesmo em cartório, e ele é homologado em juízo. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Na maioria das vezes, tem bastante litígio. Então, cada parte procure o seu advogado e o que chega para nós é a verdade do nosso cliente, né? Então, eu vou ficar com a verdade de uma parte, um outro advogado vai ficar com a verdade de outra parte, e dentro desse processo do divórcio, nós vamos realmente procurando todas as provas em relação, principalmente a bens, se atentando muito ao regime de bens, a questão se há ou não menores. Então, tudo isso é interessante você ter uma prevenção antes de chegar no ponto do divórcio, porque senão fica realmente mais complicado. Correto. A Luana Ribeiro, de Belo Horizonte. Meu ex atrasa a pensão todo mês. O que dá para fazer sem ficar anos esperando? Infelizmente, Luana, essa é uma realidade de muitas mulheres, né? De muitas mães e de muitas crianças. O que dá para fazer? Uma ação de execução de alimentos, tanto pelo rito da prisão quanto pelo rito da penhora. O rito da penhora, nós fazemos o pedido de bloqueio das contas até que se pague todo o débito alimentar. Certo. Né? Já o rito da prisão, você pede a prisão caso não estejam pagos os últimos 3 meses de pensão alimentícia. E o rito da penhora, o restante. Então, assim, muitas pessoas não conhecem, né, a execução de pensão alimentícia, apesar de ser muito falada, e aí gera mesmo esse desespero, porque o genitor atrasa a pensão ou não paga, mas as contas chegam, né? A escola tá lá para ser paga e ela não vai esperar. O plano de saúde, os médicos, todas as necessidades da criança
elas têm um prazo, né? Então, quando o pai ele é funcionário, dá para pedir para descontar em folha, né? exatamente, também é uma ótima opção. Isso aqui que eu estou trazendo é uma medida mais de contenção mesmo, porque é uma sanção, seja ela não é penal, que é uma prisão civil, né? Essa prisão da pensão alimentícia, ela é uma prisão civil, mas não deixa de ser uma sanção. E também a pecuniária, que é da parte do rito da penhora. Mas acontecendo disso se repetir muito, até para não ter gasto com advogado toda porque vez. se você for toda vez entrar com um processo de execução de alimentos, você vai gastar horrores. Então, é interessante, se tiver a possibilidade, pedir o desconto em folha, sim, do funcionário público e também do novo projeto de lei, que já vai amparar mais tipos de categorias de profissionais. Correto. Tatiane Araújo, de Manaus. Violência doméstica e medidas protetivas. Como pedir e o que muda na guarda, nas visitas? Na guarda e nas visitas, né? Certo. A violência doméstica e familiar e as medidas protetivas você pede numa delegacia especializada no atendimento da mulher, geralmente a DEAN, Delegacia de Proteção à Mulher. Você faz esse pedido, a palavra da vítima já é o suficiente e aí o Ministério Público passa a acompanhar esse caso. Havendo menores, né, nesse caso da pergunta da Tatiane, me parece que a preocupação dela justamente é porque se tem uma medida protetiva, como a gente vai organizar a questão das visitas e da guarda, já que a genitora não pode manter esse contato também com o agressor, porque senão ela quebra essa medida. Então, ela fica numa situação muito delicada. Então, o que eu vejo na prática? Muitas vezes coloco uma pessoa para ser a intermediadora da conversa, porque também não se pode tolher a convivência da criança com o genitor. Né? Mas se ele é violento, essa violência não pode se tornar arriscada para a criança? Sim, isso é analisado em cada caso concreto. Inclusive, em quase todos os processos de família que nós atuamos e que há a situação de violência doméstica, de medida protetiva, nós utilizamos a lei que nos dá esse amparo de pedir a guarda unilateral para a genitora, justamente para não ocorrer esse tipo de risco. Só que não é algo muito aceito liminarmente pelo judiciário, né? Então, precisa ter uma comprovação bem grande de que ele vai oferecer, de fato, risco para a criança, para tirar da visita ou colocar uma visita assistida. E aí as visitas continuam acontecendo e... Sim. E aí é que entra essa figura do intermediário, às vezes um vô, uma avó. Isso, às vezes um avô, uma avó, uma pessoa mais próxima da família faz esse contato das ligações, né, para que a criança consiga falar com o genitor, porque se essa mulher que pediu a medida protetiva atender do celular dela, ela está quebrando a medida. Então, só de atender a ligação, não é só contato físico, não. Contato virtual também quebra a medida protetiva. Então, é um risco, né, para essa mulher ela perder essa medida protetiva. E tendo o filho, é muito importante também prezar pela boa relação com a familiar, né? Então, se for possível, se esse agressor, né, tiver sido uma agressão pontual com essa mulher e não passar para a criança, é indicado que tenha essa figura de intermediação que vai fazer o contato da criança com o genitor. Agora, havendo risco para o menor, é extremamente importante que se procure o judiciário, se procure o Ministério Público, apresente essa medida protetiva, apresente os fatos que aconteceram e apresente o risco iminente que essa criança corre, seja pedindo uma tutela de urgência, caso já tenha uma guarda compartilhada, pode pedir uma revisão de guarda para pedir uma guarda unilateral em razão da medida protetiva. Então, é sempre olhado o bem-estar e o melhor interesse desse menor envolvido. Certo. A Patrícia Salles, de Salvador, pergunta o seguinte: alienação parental. O que é e como provar sem virar uma briga de minha palavra contra a sua? Alienação parental, infelizmente, é um mal do século que nós temos passado. As crianças são muito, até uma certa idade, elas são muito manipuláveis, digamos. Então, ela vai acabar concordando da forma como você fala ou daquilo que você oferece em troca. A criança acaba sendo muito suscetível ao adulto,
né? Principalmente se for uma figura de responsabilidade como um pai e uma mãe, que infelizmente são os autores, os algozes dessa alienação contra a criança. Porque quem sofre, de fato, é a criança. Não é, geralmente a alienação parental é feita para afetar o outro genitor. Mas quem sofre, na realidade, é a criança, porque ela não tem um desenvolvimento mental completo para entender aquela situação, então isso gera muito trauma. E comprovado, a gente pede um incidente de alienação parental para avaliar toda a situação, dependendo do caso, o alienador pode até perder a guarda da criança. Certo. E, como você falou, tem acontecido com muita frequência. É com muita frequência. E essa lei, ela acaba sendo muito controversa, porque algumas pessoas utilizam da forma errada. Então, existe até um projeto para acabar com a lei de alienação parental, porque dentro do direito nós temos realmente esse sentido paradoxal de que alguns concordam com essa lei de alienação parental, que de fato, se ela fosse bem utilizada pelas pessoas, pelas partes de boa fé, ela seria uma excelente lei. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, ela vem sendo utilizada como forma de vingança processual. Não em todos os casos, é claro, mas tem sido usada bastante como forma de vingança processual e isso afeta o menor. Você fala assim, uma acusação falsa de falsa. Alienação parental. Acontece bastante. Pois é, mas aí e o campo das provas, né? Isso, aí a gente vai passar para o campo das provas, mas acaba sendo muito desgastante e até você chegar num ponto de comprovar se aquilo é verdade ou não, e dependendo da forma como o alienador manipula toda a situação, todo o cenário, existem partes que colocam vídeos da criança chorando, falando que quer ficar com o pai, que não quer ir embora da visita, e na verdade aquilo ali foi um cenário todo montado para aquela criança concordar com o que o genitor ou a genitora está falando, porque a criança acaba concordando, dependendo dos estímulos que você coloca para ela. Então, é realmente uma situação bastante complicada. Tem que ser combatida. Certo. Usar essa ferramenta se for da necessário, forma correta, né? Claro. Né? E assim, ninguém quer que aconteça, né? Pai e mãe, como se diz, eles se separam, mas eles não se separam dos filhos, não né? se separam dos filhos. E o ideal seria que não se utilizasse essa ferramenta que é de amparo para o menor. É muito importante essa lei da alienação parental. Mas, infelizmente, esse mau uso dela, ao invés de beneficiar o menor, prejudica. Correto. O Guilherme Nóbrega, de Recife, pergunta assim: separação de bens, o que entra na partilha e o que fica de fora? Bom, Guilherme, essa questão é aquela velha história de meu bem para meus bens, né, Raquel? No início é tudo... meu bem para cá, meu bem para lá. Sim, e depois meus bens. Mas tendo um regime de separação de bens, significa que no início do casamento, esse casal pactuou por esse regime, né? Então, subentende-se que ambos estão satisfeitos com esse regime, né? Havendo a separação de bens, aquilo que foi adquirido na constância do casamento é individual. Até mesmo que foi adquirido durante o casamento é individual. Se for uma separação universal de bens, sim. Mas se comprovado, aí a gente já entra com questão de jurisprudências e entendimentos diversos. Se for comprovado que, por exemplo, houve um esforço mútuo para adquirir aquela coisa, aquele objeto, ainda assim há possibilidade de pedir a partilha desse bem, mesmo tendo um regime de separação de bens. Mas aí já tem que comprovar. Demanda uma comprovação bem maior. Bom, a Bárbara Lima, de Campinas, São Paulo, pergunta: pensão alimentícia tem valor fixo? Como é calculado de verdade? Bom, Bárbara, a pensão alimentícia atualmente, ela leva em consideração um trinômio que nós chamamos de trinômio da razoabilidade, da possibilidade e da necessidade. A possibilidade do genitor em arcar com aquela pensão, a necessidade do menor e a razoabilidade entre esse valor. Não pode ser muito exorbitante ao ponto de gerar um enriquecimento ilícito e também não pode ser tão baixa que não vá suprir as necessidades do menor. Ela não tem um valor fixo, mas o mais comum é que seja 30% do salário mínimo ou do salário
do genitor, caso ele não ganhe um salário mínimo, mais as despesas extraordinárias, sempre em 50%. As pessoas confundem muito o que são essas despesas extraordinárias. É tudo aquilo que foge do cotidiano, porque a pensão alimentícia, ela é fixada tendo em vista os gastos do menor que são de rotina. Por exemplo, escola, plano de saúde, roupa, passeios, isso é tudo incluso dentro da pensão alimentícia. É aí que entra o trinômio que eu mencionei, a questão da razoabilidade. Esse valor que o genitor vai pagar, ele é razoável para que haja uma equidade entre as partes na questão financeira da criança? Isso é muito visto pelo judiciário, tem que ser analisado. E aí é fixada essa questão também dos gastos extraordinários, que são essas despesas que fogem da rotina da criança. Exemplo, se precisar de um medicamento novo, ele é 50%. Nesse início de ano, a gente tem um bom exemplo, que são os materiais escolares. Os materiais escolares. O correto é que seja 50% para cada genitor. Correto. Carlos Henrique de Anápolis, divórcio no cartório é mais rápido? Em quais casos pode ser feito assim? Carlos Henrique, é sim mais rápido, é sim mais barato, mas é o que eu estava falando no começo. Para você chegar no ponto de conseguir ter um divórcio em cartório, é porque você já está bem evoluído na questão da conversa, na questão de ser realmente mais amigável, né? Não tem possibilidade de fazer um divórcio litigioso pelo cartório. Isso acontece só quando as partes já estão em comum acordo sobre todas as questões e também que não envolva menores. Se envolver menores, necessariamente precisa passar pelo judiciário. Então, se um casal tem filhos, não dá para fazer um divórcio no cartório? Não, tem que passar pelo judiciário. Tá. O Paulo Sérgio de São Paulo, ele pergunta: o pai pode pedir a guarda se a mãe não está cuidando direito? O que o juiz avalia nesses casos? Bom, no direito de família, o que é mais avaliado é o melhor interesse do menor. Então, se ocorrer essa situação de que a mãe ou aquele que detém o lar de referência da criança não está cumprindo com o seu papel, pode-se impedir uma inversão de domicílio. Nesse caso, muitas vezes as pessoas confundem guarda com domicílio. Então, às vezes você tem uma guarda compartilhada ou uma guarda unilateral, mas isso não vai alterar o domicílio da criança. Então, acredito que na pergunta do Paulo, o mais interessante seria pedir a inversão do lar referência, para que essa criança não more mais com a mãe e passe a morar com o pai. E para isso o juiz vai avaliar as provas de que realmente essa criança está sendo submetida a situações que ela não deveria e que o outro lar, do outro genitor, lhe é melhor, lhe é mais benéfica. E se for um vô e uma avó, também pode? Também. Existe essa preferência de que seja um dos genitores, mas na ausência pode ser um outro familiar também. Por exemplo, né, você vê que a mãe não está cuidando, aí a avó paterna, de repente, pede, ou a avó materna. Sim, exatamente. Muitas vezes acontece de, infelizmente, nem o pai nem a mãe cuidar direito, e aí é importante que o restante da família, os avós, principalmente, estejam atentos a essa questão, porque eles também podem pedir nesses casos. Não é algo assim muito comum, de fácil deferimento, realmente vai demandar uma avaliação grande de provas, mas constatado que aquela criança está sofrendo algum risco ou sendo degradada no seu lar referência, isso pode ser pedido, sim, tanto a mudança do lar referência quanto a mudança da modalidade de guarda. Correto. A Jéssica Moura, de Brasília, Distrito Federal. Tenho filho pequeno. Como funciona a guarda compartilhada na prática? Na prática, vai depender da situação de cada família, né? O correto é que a guarda compartilhada, ela envolva os dois genitores na criação do menor. Por isso, ela é entendida como o melhor interesse da criança. Hoje, o padrão é ser guarda compartilhada, Esse é o padrão. Justamente por esse motivo, porque se entende que na guarda compartilhada, os dois genitores vão ter uma participação mais igualitária nas decisões da vida da criança e também na forma de educar, né? Porque muitas vezes tem uma divergência, um genitor pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Então, a guarda compartilhada, ela vem justamente para que ambos tenham esse diálogo, conversem sobre a criança e decidam juntos o que vai ser o melhor para o filho deles.
Agora, como você já falou na outra pergunta, as pessoas confundem muito guarda compartilhada com o local onde a criança mora. Não necessariamente na guarda compartilhada ele vai ter duas casas. Vai ficar metade Não. da semana na casa do pai, metade na Não, casa da mãe. muitas pessoas confundem isso mesmo, acham que a criança vai... Eu costumo falar que é a criança mochileira, né? Ela não existe. Então, não tem isso da criança passar, a não ser um caso muito excepcional, da criança passar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, porque justamente precisa ser respeitada essa rotina do menor, né? Então, é fixado um lar referência, é fixada a modalidade de guarda e é fixada a modalidade de visitas. E a pensão alimentícia são separados, né? Então, tem que ter uma atenção para todos esses campos. Correto. Sabrina Coelho, de Ribeirão Preto. Posso pedir pensão para mim? Ela está falando na condição de ex-cônjuge. Em que situações? Pode sim, Sabrina. Isso vai depender também de como foi o casamento, qual era o regime de bens. E dentro de uma separação, o que se entende é que uma das partes não pode sair prejudicada ou com um padrão de vida extremamente diferente daquele que ela tinha durante a vigência do casamento. Então, tendo essa diferença muito grande, essa quebra de rotina muito grande, mesmo entre adultos, né? Nesse caso de pedido de pensão de ex-cônjuges, pode-se pedir, sim. Tanto que o Código Civil, ele nos ampara. Os parentes entre si podem pedir pensão alimentícia. Não é só para a criança, é porque é o mais comum, mas os parentes entre si podem pedir. Por exemplo, um pai pode pedir uma pensão para um filho. Sim. Pode. E os ex-cônjuges entre si também podem pedir pensão. E um filho pode pedir para um pai? Claro. É o mais comum. É o mais comum. É o mais comum. Mas é que me veio o seguinte, o filho maior de idade pode pedir para um pai? A depender das circunstâncias, se forem comprovadas que esse, já adulto, né, que esse filho está em uma situação precária e o pai tem bastante condição, ele pode pedir, pode sim. Pedir. Pode. Eu quis, quando eu imaginei a pergunta, não foi no filho menor, eu pensei no filho já adulto mesmo. Mas pode. O Igor Matias, de Porto Alegre, pergunta: posso tirar meu filho do estado ou da cidade sem a autorização do outro genitor? No caso de viagens, né? Isso gera bastante polêmica. Vai depender também da modalidade de guarda. A gente observa sempre se é uma guarda compartilhada, se é uma guarda unilateral, mas eu acho essa pergunta muito perigosa. Se é uma guarda compartilhada, que hoje é o padrão, aí a pessoa que tem o lar de referência quer fazer uma viagem agora nas férias, tem que pedir autorização? O ideal é sempre comunicar, né? Não necessariamente você precisa pedir uma autorização. Isso aí é mais para quando vai sair do país. Aí sim você precisa ter uma autorização expressa, que depois, se não for por escrito, ou no passaporte da criança. E se não for autorizado, pode ser ajuizada uma ação que o juiz vai suprir essa autorização. Então, é sanado por essa via. Agora, para viagens municipais ou intermunicipais, o ideal sempre é que comunique, porque gera muita questão de processos também de busca e apreensão de menores. Isso também tem crescido, porque o genitor, às vezes, pega a criança e não devolve dentro do prazo. Então, tem que ser observado todas as regras que são estipuladas ali na decisão, né? Então, é interessante ter sempre essa conversa com o outro genitor e deixá-lo ciente de onde está a criança, com quem, o que ela está fazendo, porque é um direito, mesmo sendo uma guarda unilateral, não significa que o outro genitor está completamente alheio e não tenha direito de saber onde está o filho dele. Filho. Ok. O Renan Duarte, do Rio de Janeiro, pergunta: se eu ficar desempregado, posso pedir revisão da pensão e como é que eu comprovo? Sim, pode pedir uma revisão de pensão alimentícia, Renan. Você vai precisar comprovar que a sua situação financeira mudou. Exemplo, se houve uma fixação de pensão alimentícia em 50% do salário mínimo e, de repente, ele fica desempregado. O Código Civil ele nos ampara no sentido de que, havendo mudança na situação financeira, sempre é possível pedir uma revisão de pensão alimentícia. Então, nesse caso do desemprego, ele vai precisar comprovar em juízo, entrar com a ação do pedido de revisional de alimentos e
comprovar toda a situação de que está desempregado. Ele não será exonerado da pensão, Só vai ser... mas provavelmente vai diminuir essa porcentagem de pensão. Mas uma exoneração de pensão alimentícia, se for menor de idade, não vai conseguir. conseguir. O Felipe Azevedo, de Curitiba. Posso colocar regra de visitas por escrito? E se a outra parte descumprir? Olha, Isso normalmente não está na petição? Normalmente já vai na petição ou nas interlocutórias que a gente vai, porque o processo de família ele é muito extenso. Às vezes leva anos um processo para ele ser finalizado e depois ainda volta. Por exemplo, na pergunta anterior, ele falou sobre a revisão de alimentos. Talvez você já até finalizou um processo de regulamentação de guarda, visita e alimentos, mas daqui a 2 anos muda uma situação financeira e você precisa entrar com outro processo também no direito de família para uma revisional de alimentos. A mesma coisa pode acontecer a respeito das visitas ou da guarda. Se não estiver mais dando certo daquela forma como foi combinada antes, você pode também pedir uma revisional. E o correto é que fique por escrito mesmo, principalmente havendo litígio, né? Para a gente evitar o descumprimento. E se a outra parte descumprir? Mas só uma pergunta. Aí, por escrito, na petição, que aí já vira uma obrigação, né? Na medida em que é uma decisão judicial, ou as partes ali podem firmar um termo, assinar e reconhecer em cartório? Fica a critério. Reconhecer em cartório, não. Mas elas podem firmar um termo extrajudicial e pedir uma homologação desse termo. Ou dar ciência ao juízo que elas chegaram numa composição, ou pedir uma audiência de mediação. Enfim, tem vários meios para isso. Mas o mais recomendado é que seja via petição mesmo, que seja protocolizado dentro do processo a modalidade como ambos, né? Um acordo entre eles. Se houver acordo, ou então cada parte coloca o seu interesse e depois o juiz vai analisar qual é a que de fato atende o menor. O importante é homologar. O importante é a homologação. E aí, se descumprida essa homologação, pode ensejar, sim, uma ação de busca e apreensão de menor. Por exemplo, se o pai tem que passar um final de semana e, de repente, ele passa 5 dias. Essa genitora pode entrar, sim, com uma ação de busca e apreensão de menor. Tá. Daniela Farias, de Florianópolis, ela pergunta: união estável, como eu provo? Precisa morar junto para valer? Olha, Daniela, hoje em dia a união estável é equiparada ao casamento. Então, a comprovação é que tenha um convívio, não precisa morar, mas que tenha um convívio já estável, estabilizado e na intenção de constituir família. Aquele relacionamento público e notório que todo mundo sabe, que tem foto em rede social. Então, o que mais comprova hoje em dia união estável é a rede social. Aliás, gente, em direito de família a gente utiliza muito o que a gente chama de teoria da aparência. Então, cuidado com o que estão postando em Instagram, rede social. Tudo isso a gente observa também. E a união estável, um dos meios de comprovação é justamente esse. Questão de fotos, de compra de objetos ou de bens em conjunto. E de que a sociedade, a família, todo mundo saiba que aquilo ali é um casal e que eles têm a pretensão de continuar juntos. Isso aí, a partir de 2 anos, já está comprovada uma união estável. Esse namoro comprido para enrolar a moça agora, ó. É união estável. Cuidado. Tem gente que já está em união estável e não sabe. E não está sabendo. A Vanessa Prado, de Vitória, pergunta o seguinte: tenho medo de perder tudo na separação. Como funciona a partilha quando se tem uma empresa? Isso depende de muitos aspectos. O primeiro deles é que antes do casamento, esse medo, ele tem que ser colocado. Eu tenho medo de perder tudo no divórcio. Então, você precisa optar por um regime de bens que vai te amparar bem, justamente nesse medo que você tem. Você vai pedir uma separação total de bens e pronto. Certo. Dessa forma, você está seguro, né, dentro dessa situação. E se no casamento uma das partes abre a empresa? O marido e eles são em comunhão parcial de bens. Automaticamente o marido é sócio? Não necessariamente sócio, mas ele vai ter uma parte ali. Se for uma comunhão parcial de bens, durante o casamento ele abrir uma empresa, havendo uma dissolução desse matrimônio, vai ser dividida aquela parte que cabe ao... Se for uma empresa
societária, né? A parte que cabe a este marido vai ser dividida com a esposa. A metade. Metade. Certo. E por hoje é só? Por hoje é só. Muitas perguntas, né? E muitos esclarecimentos. Como você falou, o direito de família é muito amplo. Muito amplo, tem muitas visões diferentes acerca do mesmo tema. E é o dia a dia, né? Então, as pessoas têm essa recorrência de dúvidas mesmo. Doutora Ana Luísa, queria agradecer. Eu que agradeço. Esse perguntas e respostas tão dinâmico e tenho certeza que ajudou muita gente. E para você, fez sentido esses esclarecimentos? Conhece alguém que precisa ter contato com esse conteúdo? Encaminhe o nosso podcast, curta se fez sentido para você, deixe a sua dúvida, porque voltaremos aí com novas rodadas de Pergunte aos Advogados. Obrigada mais uma vez, doutora Ana Luísa. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E para você, até a próxima. Logo, logo a gente está de volta.